todos, nós vamos ter agora uma aula da Segunda Guerra Mundial, mais uma aula de história que contempla esse período aqui da Segunda Guerra Mundial. Turma, a Segunda Guerra Mundial, nós temos que lembrar que foi um período que foi de 1939 até 1945. O que nós precisamos saber sobre a Segunda Guerra Mundial? Porque a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que o quê? A continuação da Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos lembrar os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Vamos elencar aqui algumas das causas. Por exemplo, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem muito bem que lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Tanto é que no final dela, nós tivemos alguns probleminhas que a Alemanha conseguiu, né? Ela foi derrotada na Segunda Guerra Mundial e, com isso, os países vencedores começaram então a colocar punições pesadíssimas, né, sobre a Alemanha, através do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes rezava o seguinte, que a Alemanha deveria pagar uma indenização bilionária aos países vencedores. Somando-se a isso, nós temos, por exemplo, a crise de 1929. A crise de 1929 também contribuiu de forma determinante para que a Alemanha também desabasse de forma o quê? De forma econômica. E para complementar mais uma das causas, nós temos o surgimento do nazismo e do fascismo. Aí nós vimos que nesse período aí, entre guerras, surgiram dois regimes totalitários. Um na Itália, de Benito Mussolini, e na Alemanha, do senhor Adolf Hitler. Então nós observamos que aqui nós temos os motivos. Somando-se a isso, nós podemos colocar também o quê? A ideologia do espaço vital. Gente, o que é essa ideologia do espaço vital? É a ideologia alemã para que ela conseguisse ser um grande império de primeira classe, ela precisaria, antes de tudo, o quê? Anexar território. Então era o sonho do Hitler conquistar alguns territórios, como por exemplo a Áustria, como a Polônia, a União Soviética. O sonho dele era conquistar Moscou, para vocês terem uma ideia. Então, para se tornar uma grande potência, era vital ter o quê? Espaço e território, certo? Então, nós vimos que a partir disso o Hitler começou a fazer o quê? Uma política, de boa vizinhança com a União Soviética. Então, ele se aproximou cada vez mais, do Joseph Stalin da União Soviética, e eles fizeram um pacto, um acordo, uma aliança, ou seja, um acordo de não agressão, pacto de não agressão. O que rezava esse pacto? Esse pacto rezava o seguinte, que esses países poderiam, tanto a União Soviética como a Alemanha, poderia invadir a Polônia, dividir o território polonês em trilhos ali. E esse pacto também rezava que eles não iriam o quê? Se agredir mutuamente, não entrariam em conflito. Porque nós temos aqui uma situação que o Hitler deve ter pensado. A União Soviética representava o quê? O maior exército do mundo, chamado Exército Vermelho, que foi criado depois da Primeira Guerra Mundial. E nós observamos que esse pacto de não agressão, com o tempo, ele foi rompido. E a gente verá agora há pouco. Agora, qual foi o estopim para o início da guerra? Vamos lembrar que o sonho do Hitler é o quê? Espaço vital. O espaço vital era fundamental para eles. Agora, para ele começar a colocar em prática esse espaço vital, ele começou a política de anexação. E um dos primeiros territórios que ele começa a invadir, além dos Sudetos, a Tchecoslováquia, ele vai invadir o quê? A Polônia. Então, pode dizer que a invasão da Polônia, nós podemos dizer que é o quê? É o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial. Quando eles invadem a Polônia, nós temos que entender o seguinte, o que vai acontecer a partir daí? Nós começamos a observar que a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter dois grupos que vão entrar em conflito bélico entre si. Primeiramente, nós podemos apontar aqui, países do eixo. Quem são os países do eixo? Itália, Alemanha e Japão. Às vezes fica um pouco confuso para a gente decorar isso, mas tem um macete que a gente pode colocar aqui, a gente chama isso aqui de eixo Roberto. Por quê? Olha só o macete. Qual é a capital da Itália? Roma. Capital da Alemanha? Berlim. Capital do Japão? Tóquio. Então aí nós temos o eixo Roberto. Ou seja, é um macete fácil para a gente lembrar dos países do eixo. Agora nós temos aqui um outro grupo que nós chamamos de países aliados, que nós colocamos aqui, Inglaterra, França, União Soviética e outros. Esses outros nós
podemos colocar aqui, ó, Estados Unidos, Brasil, etc. Certo? São os países aliados que vão dar apoio à Inglaterra, à França e à União Soviética. Tá certo? Agora, o interessante, que algumas pessoas podem achar estranho, por que a União Soviética está lutando junto com os Estados Unidos? Se a União Soviética era o quê? Comunista. Gente, nós temos que lembrar primeiramente que eles estavam do mesmo lado temporariamente para vencer um mal maior. E qual que era o mal maior naquele momento? A potência nazista, tá? Formada pela Itália e pela Alemanha, certo? Agora, quando a guerra continua, nós precisamos entender como é que era a performance da Alemanha, que era uma potência bélica, né, muito grande. Nós temos que lembrar que a Alemanha conquistou vários territórios, tá? Tentou entrar na Inglaterra, conquistou Paris, né? Conquistou a Áustria, a Tchecoslováquia e assim por diante. E nós temos que lembrar que cada território que os alemães conseguiam avançar, eles faziam um ataque chamado ataque relâmpago, um ataque rápido, onde eles conquistavam de forma assim, eficaz cada território. Agora, o Japão, nós temos que entender que o Japão ele atacou Pearl Harbor. Lembra Pearl Harbor? Pearl Harbor é uma ilha que é um território norte-americano, lá no Havaí. Então o que aconteceu? Foi atacado, né, pelo japonês e os Estados Unidos entrou na guerra. Como se, por exemplo, como se fosse, por exemplo, o Japão cutucando a onça, né, com a vara curta, né? E nós vamos observar que a partir daí, nós teremos então os Estados Unidos entrando a partir de 1941 na guerra, certo? Definitivamente. Nós temos a entrada do Brasil na guerra também, apoiando a potência aliada, os países aliados, certo? Agora, um detalhe que vai decidir a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, ele vai ter um plano, tá, de invadir o maior país do mundo chamado União Soviética, certo? Gente, o Hitler parece que o cara bebeu, né? Ele não estudou história e nem, muito menos, geografia. Porque analisa bem, vamos lembrar lá, por exemplo, há cento e tantos anos atrás, a gente observou que o Napoleão Bonaparte, ele também procurou invadir esse território soviético. O que aconteceu? Ele perdeu uma guerra. Alguns soldados franceses, na época, perderam o controle da situação, muitos morreram na guerra. E nós temos que perceber que o Hitler ele não analisou a questão climática, né? A questão climática da União Soviética. E ali eles perderam a guerra a partir disso. Por quê? Quando os alemães entraram dentro da União Soviética, o Exército Vermelho, o maior exército da Segunda Guerra Mundial, foi fazendo os alemães recuar até esse território. Tá? E nós observamos que como os alemães foram encurralados dentro do seu próprio território pelo Exército Vermelho de Stalin, nós observamos que ali a Alemanha ela foi vencida. Hitler e os seus nazistas procuraram abrigo dentro de um bunker, né? E ali eles morreram ali. Tá? Então nós temos a Alemanha liquidada aqui, ó. Certo? Quem faltou agora? A Itália. A Itália, o Brasil entra na guerra juntamente com aqueles pracinhas brasileiros e eles vão começar a fazer o quê? Vencer a guerra lá de Monte Castelo, na Itália. A Itália também perde a Segunda Guerra Mundial. É mais um elemento fora, uma carta fora do baralho. Tá certo? Qual é o próximo país que ficou? Japão. Gente, o Japão começou a fazer aqueles ataques kamikazes contra os navios inimigos. E qual que era a forma de parar a guerra? Os Estados Unidos, como havia dito para vocês, entrou na guerra em 1941. Em 1945, para colocar fim à guerra, os Estados Unidos lançam duas bombas atômicas. Uma bomba atômica, uma lançada em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e uma outra em 9 de agosto de 1945. E o Japão não queria parar. Quando os Estados Unidos disseram que a próxima cidade seria Tóquio, aí eles assinaram um termo de rendição. Então nós temos então o quê? O Japão fora da guerra. Os países do eixo assinam um termo de rendição. Os países aliados, enfim, ganham a Segunda Guerra Mundial. Mas é notório nós dizermos que a Segunda Guerra Mundial ela foi só ganha. Por quê? Por conta do grande exército chamado de quê? Exército Vermelho. Tá? O Exército Vermelho de Stalin, Joseph Stalin, conseguiu derrotar o quê? A grande potência alemã.
E nós temos então o final da guerra. E as consequências da guerra quais foram? Primeiramente, nós temos 50 milhões de pessoas que morreram, né, numa guerra como essa. Nós tivemos também 6 milhões de judeus que foram levados ao Holocausto. Então nós podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial ela foi catastrófica para a humanidade. Tá? Então nós, analisando esse cenário da Segunda Guerra Mundial, após 1945, então no final da Segunda Guerra Mundial, vai surgir agora duas grandes superpotências, tá? Que é chamado Estados Unidos da América e União Soviética, certo? E ali começa o período que nós vamos abordar mais na frente, chamado o quê? Período da Guerra Fria, que vai de 1945 até 1989, tá certo? Assim nós finalizamos então mais uma aula de história sobre Segunda Guerra Mundial. Uma boa tarde para vocês e fiquem com Deus.